de trabalho não foi possível. Tá? Então, quero pedir aí desculpa. Tá? Foi uma força maior. Tranquilo, Valtinho. Deus é tão bom, Valtinho, que deu para mais pessoas participar hoje do que ontem. Que bom, viu? Verdade. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Amados, e antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração então. Amém? Abençoando esse tempo. Pode ser? Amém. Amém, Jesus. Obrigado mais uma vez por nós estarmos aqui, Senhor Deus, na tua presença. Mesmo online, mesmo distantes, nós estamos conectados no Espírito Santo, Pai. Na mesma fé, com o mesmo objetivo, Senhor Deus, e o Senhor como centro, Pai, como alvo principal das nossas vidas. Esteja abençoando cada casal, esteja, Senhor Deus, protegendo o nosso lar, protegendo o nosso relacionamento, protegendo a nossa aliança, a nossa fidelidade, Pai, um com o outro, e juntos, Pai, sendo fiéis a Ti, Deus. Então, muito obrigado por esse tempo oportuno, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, amados, Amém. A ideia principal aqui desse tempo nosso, e nós vamos procurar, né, ser bem dinâmico, é bater um bate-papo com vocês, amados. Porque a gente sabe que vocês estão aí, né, toda semana recebendo a palavra do Senhor, no final de semana na igreja ou mesmo na rede de jovens, mas a ideia principal, eu e a Sandra, nós pensamos e conversando aí, né, com a Gabriela e com o Gladson, é trocar uma ideia com vocês a respeito do que nós estamos vivendo hoje, né, o nosso cenário hoje no contexto do casamento, porque quando a gente pega antes da pandemia, nós estamos vivendo uma realidade X, e agora durante a pandemia, a realidade é outra, né, as diversidades, a circunstância que nós estamos vivendo, os desafios do casal é outro. Então, assim, a gente quer bater um bate-papo aqui, e também abrir para alguém que quer colocar algo, alguém que quer perguntar. Então, a gente quer realmente fazer desse tempo um momento especial e uma interação com vocês. Tá certo? Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês tiverem, né, vocês, não sei, pode levantar a mão aí, ou pode mandar uma mensagem aqui, e nós vamos estar respondendo. Pode ser? Beleza. À medida que vocês quiser comentar, pessoal, já liga o áudio aí, né? Ou pode liberar o áudio. Para o Valtinho e a Sandra saberem que vocês querem comentar, tá bom? O áudio aí tá chegando legal, como que tá? Para nós tá perfeito. Para vocês tudo bem, né, pessoal? Também tá perfeito. Então, ótimo. Eu não sei se a Sandra já quer começar alguma coisa aí falando, e depois eu entro. Queridas e queridos, em tempos... Tá baixo? Não, mas o áudio que é bom. Em tempos de pandemia, sem pandemia, a palavra de Deus não muda, né? Ela é viva e eficaz, só que existem momentos que a situação, elas são mais, assim, afloradas, né? Como nesse momento que nós estamos vivendo. E nesse momento que nós estamos vivendo, o livro de 1 Coríntios, né? Quando Paulo ele relata sobre o amor, ele tem que ser vivenciado. Diz assim, né? 1 Coríntios 3, acho que a maioria já conhece esse versículo, mas vou só estar dando umas pinceladas. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata e nem se orgulha. E nem procura seus próprios interesses. E não se ira facilmente. Né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, e nesses tempos de pandemia, tem dias que às vezes você fala, como é que eu vou aguentar hoje o meu marido? Ou como é que eu vou aguentar hoje a minha esposa? Como é que eu não vou perder a paciência com essa pessoa que Deus me deu? Queridos, nós somos humanos, tem dia que eu tenho dias que eu estou mais chata, tem dia que o Val está mais chato, mas a gente consegue hoje, com a maturidade que temos, né, de condutas no casamento, de aprendizado, lidar com essas situações, aprender. De falar, amor, hoje você está um pouquinho chato, pisa o pé no freio, né?
E de eu falar isso para ele, e ele não ficar chateado, e ele da mesma forma comigo. Nossa, mas hoje você tá um pouquinho chata, né? Mas por quê? Porque esse versículo de 1 Coríntios 13 se aplica em nós, né? Se aplica para nós, porque fala que o amor, ele tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. E suportar, queridos, não é um peso, né? Não tem que ser um peso. É difícil, às vezes, você passar por alguns momentos aonde todo mundo está muito mais dentro de casa, aonde todo mundo está muito mais sensível, aonde o serviço de casa dobrou, porque se está todo mundo de casa, a casa suja mais. Tem que fazer mais comida. Você não pode pedir, muitas vezes, não, teve tempo que a gente não podia pedir iFood, você tinha que fazer comida, né? Então, aí... não é, Gabi? Então... e tudo isso pode às vezes gerar um desgaste, um conflito. Então, esse primeiro Coríntios aqui, o livro de Coríntios, ele se aplica, ele é um texto muito atual, né? E nesse tempo de pandemia, o que nós precisamos fazer para estarmos bem um com o outro, né? Embora com as dificuldades que ele apresenta, né? Que o dia a dia apresenta. E aí, o que nós devemos fazer? Lá em 1 Coríntios também, em Efésios 5:25, diz assim, que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo se entregou por ela. E a sua esposa, tratá-lo da mesma forma, com amor, carinho e respeito, queridos. E eu sei que a nossa carne, muitas vezes, ela não quer fazer isso. Ela quer procurar o nosso próprio bem e não quer fazer o bem ao próximo. Mas a palavra diz ao contrário, que eu devo amar, né, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo, né, amou e se entregou por ela. Mas o Walter, de vez em quando, nós estamos acompanhando aquela novela Gênesis, porque a gente está tendo ensaio, então tem dia que de noite está tendo mais um tempinho, né? E aí, eu até comentei isso com o Walter. Gente, agora está contando a história de Abraão, né? De Abraão. E é lógico que tem algumas coisas ali que são licenças poéticas, que às vezes não foi daquela forma. Mas o que eu quero relatar aqui é o amor que Abraão tinha pela Sara. Querido, a forma como ele tratava a Sara, como a princesa, como a mulher mais linda, ele não teve olho para outras mulheres, a não ser quando Sara, né, se antecipou para dar a sua concubina para que ele gerasse um filho, aí gerou outros problemas. Mas saber como o olhar de amor em cada situação, e da mesma forma ela, tratando-o com todo o amor, com todo o respeito, querido. Então isso não é só para o marido, para a mulher também, porque muitas vezes, na nossa correria, nós somos um pouco ríspidas, né? Às vezes damos uma resposta um no outro, e a palavra fala que nós devemos tomar cuidado com isso. E aí eu me lembro daquele versículo que está em Provérbios, que fala assim que estar com uma mulher rixosa é o mesmo que estar com uma goteira, né, na sua cabeça quase que o tempo inteiro. Né? Vocês já foram dormir com uma coisa goteirando na cabeça? Gente, aqui a minha cozinha é longe do quarto. E o meu sono, assim, eu não gosto de barulho para dormir. E eu escuto, teve um dia que eu falei, gente, eu preciso dormir. Aí eu vim aqui, a torneira estava pingando. Você não consegue dormir. Agora, você imagina, em épocas de pandemia, sendo uma mulher rixosa, ou você, agora, sendo um homem rixoso, sendo um homem ranzinza, sendo um homem que fica caçando pelo em ovo. Querido, isso tem acontecido, e aí tem gerado brigas, muitos casais, por coisas pequenas. E o que nós precisamos aprender com isso? Que nós precisamos amar uns aos outros como Amém. Cristo amou a sua igreja. E ele entregou por ele. E esse amor, querido, ele envolve sacrifício, envolve renúncias, envolve não querer discutir, envolve não querer brigar, envolve o respeito do tempo, de respeitar o tempo do outro, né? É um amor que não vai maltratar. E se por um acaso acontecer, né, alguma rixa, alguma briga, estar disposto a perdoar. Isso o Walter fala todo dia para mim, porque geralmente, meninas, as mulheres, quando acontece alguma coisa assim, de briga, de situação, para o homem ele fala, olha, me perdoa, eu não vou fazer isso mais. Para ele já esqueceu, já vira a folha, já fica com um sorriso até aqui. Para a mulher, às vezes não.
A mulher, por mais que ela tenha perdoado, de repente ela demora ainda a metade do dia para voltar ao seu normal, né? E isso, tem homens que às vezes não entendem, tem mulheres que às vezes ficam... o homem fica achando que a mulher ainda está emburrada, e não é, às vezes é o tempo dela. Esse tempo não pode perdurar por mais de um dia, né? Mas precisa chegar-se à maturidade e falar, não, querido, eu te perdoei, mas me dá só um tempo para eu me recompor. E o homem também precisa entender, e a mulher também precisa falar, dialogar. Não é falar assim, não, perdoei, tá bom, e ficar caladinha. Não, fala, olha, eu preciso de um tempo, e só para me recompor. E isso chama-se maturidade. Né? E essa maturidade, como é que você ganha? Vendo a palavra, lendo a palavra, escutando outros casais, participando, né, de encontros, para saber, né, ajeitando todas essas questões. E aí, queridos, da mesma forma, né, o marido deve amar a sua esposa, né, como ele ama o seu próprio corpo. E, da mesma forma, a mulher, né, cada um se amando como ama o seu próprio corpo, né? Amém. E a palavra ainda fala assim, queridos, que nós devemos nos revestir do amor, que é o elo perfeito. Só que não é esse amor carnal, é o amor de Jesus, o amor ágape. É o que vai nos dar consistência, é o que nos vai dar ânimo para vencer cada situação. É o que vai nos dar para atitude para perdoar, para renúncia e tudo mais. Quem foi muito perdoado, tem que perdoar. Jesus não te perdoou? Por que você não pode perdoar o próximo? Amém. Jesus não te perdoou? Por que você não pode pisar o seu marido que ficou te espizinhando? Agora, querido, que nós não venhamos espizinhar um ao outro, né? Ficar cutucando um ao outro por coisa pequena. Nós precisamos amadurecer. E amadurecimento exige renúncia, né? Esses dias, nós vamos completar 30 anos de casado, né? Eu e o Walter. E às vezes acontece coisa que nos chateiam ainda. E aí nós temos que falar, olha, me perdoa, eu errei e tudo mais. Tempos atrás aqui agora, uma coisa bobinha, né? É porque com essa pandemia, eu deixo o meu... nós temos uma prateleirinha lá de fora que fica os chinelos. E aí eu fico com um chinelinho aqui dentro de casa, né? E aí, eu deixei ele em determinado local. O Walter falou assim, ai, querida, por que você não deixa ele do outro lado? Eu falei, não, porque eu quero deixar do lado de cá. Aí ele falou assim, mas do lado de cá fica melhor. Eu falei, amor, mas eu quero deixar o meu chinelo do lado de cá, porque quando eu entro, eu já pego e já calço. Não, mas do lado de lá vai ser o mesmo efeito, né? E aí nós começamos a não brigar, mas a ficar com uma coisa por conta do chinelo que eu queria colocar de um lado e ele não queria que eu deixasse ali. Então, ô Sandra, é o papel higiênico, ou por cima ou por baixo. Onde guarda o vinagre? Na geladeira ou no armário? Na minha casa, minha mãe fazia assim. Ah, não, mas na minha casa, minha mãe fazia assim. Dessa forma. E aí, cabe a nós, queridos, aí por fim, um teve que ceder. Aí o Val falou, então tá bom, já que você quer deixar aí, deixa o chinelo aí. E aí cheguei, já calcei, foi tudo certo. Então, queridos, é isso que, né, a gente vive, coisas pequenas, que antes da pandemia a gente não tinha isso, né? Eu tinha, assim, um certo cuidado com as coisas também, mas não da forma que nós temos agora em relação a vir calçado dentro de casa, né? Mas, e aí exige de nós essa maturidade, esse reconhecimento, essa renúncia, Márcio. Amém. E que nós realmente possamos aprender, né? Aí hoje... depois de 30 anos ainda, o Walter me surpreende. Ele chega com um presente para mim hoje. Tava viajando, isso é muito homem! Olha isso! Palmas, né? Já ganhou pontinho, irmão. Tem que ser uma ocasião especial. E eu já dei o pontinho, viu a hora que ele chegou. Querido, solteiro, hein? Tem solteiro aí? Eu acho que tem. Não, solteiro não. Tem pessoas namorados. Tá. Tem noivos. Noivos? Não, porque eu já tive a recompensa já desse presente, já. Aprendam, hein, pessoal? Olha só, ele chegou na hora do almoço e disse, querida, vem cá, fez maior suspense, né? Não, que foi? À tarde, né, Sandra? À tarde, depois do almoço que eu falo assim,
À tarde, né? Vamos especificar, né? Querida, vem aqui. O que foi, né? Vem aqui no quarto, quero te mostrar uma coisa. Eu cheguei lá, um presente para mim na cama. Isso é muito bom depois de 30 anos de casado. Por quê? Porque a gente não precisa de datas específicas para presentear um ao outro, queridos. Isso que é o bacana. Isso também é maturidade. Por quê? Você não precisa ficar esperando datas específicas para presentear a pessoa amada. Isso tem que ser em qualquer momento, né? Para que você cultive esse amor um do outro, o zelo, o cuidado um pelo outro e vão vencendo as dificuldades. Amém, queridos. Bom, a Sandra compartilhou Efésios, né? O que a palavra de Deus sinaliza, mas eu quero ser um pouco mais prático. Eu quero já ir direto no que hoje a gente está vivendo dentro do relacionamento. Seja você que é noivo, seja você que é casado, tem 1 ano, 5 anos ou quase 30 anos igual a nós. Se você for fazer hoje uma avaliação, uma escala, se você for refletir como que está seu relacionamento hoje de 0 a 10, não precisa falar, mas é algo para você pensar como que está o teu relacionamento. E quando eu falo relacionamento, aí eu entro em questão de comunicação, como a Sandra colocou, eu entro na questão de trabalhar os conflitos, eu entro na questão financeira, eu entro na questão de lembrar as datas especiais, de valorizar o outro, eu lembro também na questão sexual, tá? Para quem é casado, viu, queridos? Para quem é casado, noivo só depois de casado. Então, faz uma escala depois, você mesmo, avalia como está o seu nível de relacionamento. Por que eu estou entrando nessa questão? A gente sabe que o convívio 24 horas é um desafio. Eu e a Sandra, com quase 30 anos de casado, tem dia que acontece. Tem dia que, de repente, eu estou mais seco. Às vezes tem dia que eu passei por algum problema no meu trabalho, no dia a dia. E, às vezes, sem perceber, eu posso dar uma resposta para a Sandra e isso pode deixá-la chateada. Então, homens, o que eu quero falar para vocês, homens, a mulher é mais sensível. A mulher, ela carece de elogios. Ela quer ouvir elogios, ela quer ouvir que ela é amada. Amado, de vez em quando, eu chego, mando um coraçãozinho para a Sandra, eu mando para ela, assim, meu bem, eu te amo. Meu bem, como que foi o trabalho hoje? Tá tudo bem com você? Homens, não custa nada você fazer isso, porque a tendência nossa, com o passar do tempo, é acomodar, é você não ser você perder sensibilidade com a sua mulher nesses pequenos detalhes. O romantismo, né, Valdir? Que às vezes no começo do relacionamento, né, é tão mais fácil. Exato, o romantismo, o elogio, isso faz diferença no relacionamento. Que os noivos entendem, tá? O casal não o sexo é importante, mas não é o primordial. E a relação sexual, ela é muito mais bem sucedida com o elogio, com o romantismo, né? Com as preliminares. É importante dizer, as preliminares dentro de uma relação sexual é importante. É claro que a gente sabe, literalmente, que eu vou falar aqui, né, de uma forma bem assim, grossa, é que o homem ele é animal, é o instinto dele. O homem quer chegar e todo momento ele está pronto, ele quer chegar e já fazer sexo. Vai ter um momento, queridos, vai ter um momento que numa relação sexual, dependendo do dia, do horário, para quem tem filhos, tem todo um momento que às vezes pode rolar aquela rapidinha e ser bom. Mas não é toda vez, homens. Não é toda vez que você tem que chegar e fazer sexo do seu jeito. As preliminares é muito importante. Parecendo que tá com pressa, né, Valdir? Que tem um horário para cumprir. Exatamente. Parece que tá com pressa, tem que trabalhar ou tem que jantar. Gente, as preliminares, as mulheres valorizam muito essa questão de você valorizar o corpo dela, de você apreciar o corpo dela. Isso tudo, de você falar palavras bonitas, de elogio no ouvido dela. Ela se sente bem, ela se sente com autoestima lá em cima, ela se sente
como se diz, nossa, eu sou gostosa mesmo. Não, eu sou boa. Isso é bom para o relacionamento sexual, para o casal. Então, homens, esteja atento a essas questões, tá? E um ponto importante é que a gente sabe que o homem, ele está lá fora trabalhando, ele está ralando, ele é pressionado na empresa. A gente sabe que essa pandemia, eu acredito que, como que eu posso dizer, aumentou mais, né? potencializou essa questão, certo? Mas, homens, lembra também que eu acredito, eu acho que a maioria das mulheres hoje aqui trabalham, a maioria das mulheres, além de trabalhar, cuidam de casa, além de cuidar de casa, tem que fazer comida, e além disso, tem que cuidar dos filhos. Homens, poxa, ajuda suas mulheres. Tem dia que eu chego passando, meu bem, hoje não faz comida, não, vamos pedir um lanchinho ali para nós, certo? Eu não sei fazer comida, eu não sei, e eu admiro quem faz, mas o que eu posso ajudar em termos de enxugar a louça, em termos de guardar a louça, em termos de varrer a casa, pegar o lixo dos banheiros, eu faço. E o que tem, e alguma coisa estragada que aparece aqui em casa, se eu consigo arrumar, eu arrumo. Se eu não consigo, eu já chamo alguém para arrumar. Então, amados, são pequenas coisas que eu vejo que você vai conquistando mais e mais a sua esposa. Mulheres, sejam pacientes com seus maridos. A gente sabe que cada um vem de lar diferente, vem de criação diferente, cultura diferente, educação diferente, temperamento diferente. Às vezes, o cara não teve tanto carinho dentro de casa. Às vezes, ele cresceu num ambiente mais seco. Eu cresci desse jeito. Eu cresci num ambiente que não se falava amor, não se beijava no rosto, não abraçava. E eu perdi meu pai muito cedo. Eu vim de casa num contexto, né, totalmente assim, sem amor, sem carinho, para um casamento. Então, eu confesso que no início do casamento, eu sofri um pouco mais, nesse sentido, de querer expressar para a Sandra todo o meu amor, todo o carinho, com palavras, e eu não conseguia. Por quê? Porque eu falei, nossa, o homem falar toda hora eu te amo, o homem querer expressar carinho, amor, não, isso não é comigo, não. Eu pensava desse jeito. E hoje, graças a Deus, no decorrer da caminhada, eu percebo que hoje o carinho que a Sandra tem por mim, o respeito que ela tem por mim, o amor que ela tem, o zelo que ela tem, é muito maior. Hoje a nossa relação, amados, com quase 30 anos, é muito melhor do que nossa relação de 3 anos, 5 anos de casados. Você sabe por quê? Porque a gente foi aprendendo um com o outro, né? E assim, e por outro lado também, um conselho que eu dou aqui. Gente, homens, chega para suas esposas ou chega para sua noiva e fala, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para agregar mais para você, em termos de carinho, em termos de atenção, em termos de cuidado, de zelo. Eu fazia isso muito com a Sandra. Sandra, aonde que eu posso melhorar? Né? O que eu posso melhorar? Não aponto os defeitos, mulheres. Não aponto os defeitos, mas fala o que pode ser construtivo, o que ele pode melhorar. Certo? E valoriza... Valtinho. Oi. Só te interromper. Uma coisa que eu acho interessante é a gente falar para o outro como a gente se sente, né? Então não é só, porque você faz isso, você faz aquilo. Não, é você mostrar assim, ó, quando você age de tal forma comigo, eu me sinto assim, eu me sinto triste, ou me sinto desvalorizada, né? Porque quando a gente conversa dessa forma, mostrando como você se sente, a pessoa consegue melhor se colocar no seu lugar. Agora, quando a gente já vai batendo de frente já nos defeitos, isso todo ser humano, a nossa, parece que é uma defesa, a gente já cria uma resistência, a gente já cria argumento ali para responder, né? É uma defesa mesmo. Então, uma vez eu ouvi uma palavra do Luciano Subirá, que eu uso muito, assim, eu e o Gleidson, que é o efeito sanduíche lá, que ele fala. Que o primeiro pão do sanduíche é como você vai começar ali a conversa, você vai elogiando, né? Aí você valoriza, ó, meu bem, né? Você tem feito tantas coisas importantes para nós, né? E ele exalta as qualidades. O recheio do sanduíche, você fala o que você tem que
precisa falar. Você tem sido tão bom, mas poderia melhorar nisso, naquilo. E no final, outro pão por baixo do sanduíche é finalizar ali a conversa ressaltando quanto você é importante para mim, quanto eu te amo. Eu tenho colocado isso em prática, eu e o Gleidson, a gente acha legal. É importante tudo que você falou. Agora é o seguinte, a gente, infelizmente, a gente não tem a perfeição de Deus, não temos. A gente pode falhar. Eu, de vez em quando, eu erro, de vez em quando, às vezes eu sem querer, às vezes eu falo uma palavra mais dura, às vezes eu sou um pouco mais rude. E a hora que eu vejo, eu já falei. E quando eu já percebo que a fisionomia da Sandra mudou, porque, moçada, homens, a fisionomia da mulher muda na hora. E na hora que eu percebo que a fisionomia da Sandra mudou, aí que eu falo que a gente tem que fazer uma autoavaliação, e o Espírito Santo está aí justamente para nos ajudar a nos dar discernimento, certo? E chegar, meu bem, poxa, eu falei aquela hora, eu acho que eu fui meio grosso, eu fui meio rude, eu acho que meu tom de voz elevou mais, me perdoa, amados. Vocês entendem? E essa construção, esse aprendizado, assim, é uma parceria. Então, por outro lado também, as mulheres, em vez de silenciar, em vez de se trancar no quarto, em vez de fechar a cara, como a Sandra disse, e retalhar o marido... Emburrar. Gente, sinaliza para o marido, sinaliza. No começo, a Sandra, ela fazia muito isso aí. Às vezes acontecia algum problema, ela se fechava, ela se calava. E às vezes, nós, como homens, faz algumas coisas que é do homem mesmo, assim, às vezes no tratar, no falar, e que não é por maldade. Como eu falei, o homem, infelizmente, é um animal. Infelizmente, né? Tá na nossa carne. Mas aí, a minha esposa se fechava e eu não sabia. E o perigo é isso se rolando aí no primeiro, segundo, terceiro dia e virando uma bola de neve. Então, o casal tem que ser ouvinte, e o importante de ouvir, o importante de rasgar o seu coração, e o importante de ter uma aliança. Amém? Você sabe por quê, casais? Lá fora, o bicho está pegando. A gente tem que proteger o nosso relacionamento. Porque se o casal não tem essa cumplicidade, se o casal se magoa, não se perdoa, pode abrir brecha lá fora. Lá fora. E, infelizmente, a gente tem visto alguns casais lá fora, aí eu estou falando lá no mundo, onde o adultério entra, onde a infidelidade entra, por questões justamente que o casal não está conectado. O casal não tem esse poder de se perdoar. Amém, queridos? Homens, quantos homens estão me ouvindo? Todos. Os que estão noivos aí vão se casar. Vão casar. Então, eu já vou falar. Galera, homens, a minha esposa, por exemplo, quando está na cozinha, às vezes ali, fazendo comida, lavando a cozinha, pega no corpo dela, pega no corpo da sua esposa, dá uma mordida no cangote dela, fala para ela, nossa, mas você está gostosa hoje. Nossa, como você é linda. Faça elogio para sua esposa, gente. Isso é muito importante. Ela se sente poderosa, ela se sente bem. E mulheres também. Se o seu marido chegar do trabalho, às vezes chegou cansado, às vezes ele chegou meio aborrecido, não chega com as duas pedras também em cima dele. Procura ouvi-lo, procura saber, meu bem, o que aconteceu. Ô, Valtinho, já não recebeu o marido assim, o gás acabou, tem que comprar frango. Trouxe dinheiro, não sei o quê. Menino tá com problema na escola. Tem conta para pagar. Gente, perde o tesão do homem. O homem, na hora... Desculpa, na hora o homem já... Meu Deus do céu, o que é isso? Mal cheguei, a mulher já veio me cobrar disso, né? Então, assim, tudo isso, Gabriela, que você colocou, é muito importante, tá? Agora, eu não sei se a Sandra quer comentar, deve comentar alguma coisa, mas, assim, eu falei muito. A gente quer abrir aqui para alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma dificuldade que você percebe que tem. Nós estamos aqui para trocar experiência. E eu quero abrir esse espaço aí. Algo que eu não falei, que você acha que é importante a gente falar. Viu, gente? Vai cair, amor. Não foi eu, não.
Perdoei. Hein, queridos? Outra questão também que é fundamental. Homens, chama a esposa para orar. Gasta um tempo com ela. Abençoa a vida da sua esposa. O homem, ele é o protetor, ele é o provedor, ele que dá toda a cobertura espiritual. Não deixar para orar só na igreja, né? Quando o pastor fala, ora com a pessoa e agora aí o marido vai lá e pega a esposa. Queridos, para a esposa é muito ruim. Então, esse que o Walter está falando é muito importante. O marido fazer isso, essa cobertura espiritual, a mulher se sente segura e isso vai com certeza melhorar o relacionamento de vocês. Não é aquela oração assim, de 2 horas, não é isso, mas uma oração específica, né, para esse momento, para abençoar, né, o trabalho, o dia, e isso vai unir muito mais vocês. A oração, ela une muito mais o casal, traz resultados surpreendentes até na vida essa sexual. Cobertura espiritual, ela é muito importante, porque a mulher, ela sente protegida. Eu, por exemplo, quando eu viajo, eu fico 3 noites fora, e à noite eu ligo passando, eu mando mensagem, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, fica na paz, Deus te abençoe, te amo, certo? E quando eu tô viajando, amado, eu tô protegido, porque quando eu vou viajar, ela ora por mim. E quando eu também viajo, eu oro pela Sandra, pelas minhas filhas, protegendo a nossa casa. Então, amados, enquanto eu tô lá fora, eu tô protegido. Eu tô blindado contra qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de outra menina, outro tipo, assim, outras situações que o diabo pode usar contra o nosso casamento. Então é importante nós estarmos blindados, nós estarmos com aliança de fidelidade. Por isso que o casal tem que julgar aberto, gente, julgar aberto. O casal ele não pode ter barreira na questão sexual. Lembra que o seu corpo, homem, pertence à mulher, e o corpo da mulher pertence ao homem. Então faça amor, aproveita esse tempo com muita intensidade, com muita alegria. Amém? Eu quero que, como eu coloquei, deixar aberto, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação, algum exemplo de pessoas, de algum amigo que você queira colocar aqui, estamos abertos. Sim. Uhum. Uhum. Isso. Uhum. Gabriela, tem homens que às vezes têm facilidade de ouvir, é paciente. Eu já sou 220, eu sou muito prático nas coisas, muito prático. Eu tinha muita dificuldade. Às vezes, quando começava a história, queria detalhar a história, e eu já dava o final da história. Aí a palavra de conversa, de falar, virava as costas, ficava emburrada, chateada. Hoje, eu estou tendo mais paciência. Hoje, assim, eu estou entendendo mais a importância dela ser ouvida. Hoje eu sento, ela começa a história, fala o meio da história. Mas, por outro lado, eu aprendi também a reduzir a história. Não aprendi a ser um pouco mais objetiva também, né? Também, porque senão, queridos, a pessoa que aguente ficar a gente ali numa lamúria de 2 horas para contar uma história que se resume ela em 10 minutos. Porque o homem ele é muito prático nas coisas. A gente sabe também tem mulher que é muito prática. E já os homens é muito detalhista. Isso acontece. Mas sempre buscando, assim, um ponto de equilíbrio em tudo que vai fazer. Tudo, queridos. Poxa, homens, uma dica. A gente sabe que a questão financeira não está fácil para ninguém, mas eu penso o seguinte. Poxa, você chegou aí segunda a domingo. De repente, você chega na sexta-feira, você já vê a sua mulher cansada. Você vê que ela está ralando, está trabalhando, você também está cansado. Pega uma sexta-feira aí, à noite, vamos fazer alguma coisa diferente? Vamos pedir uma pizza, não sei. Vamos ver um filme no Netflix ou
ou vão pedir um sanduíche aqui para nós, para ter um tempo. De vez em quando, vocês fazerem isso, gente, a mulher ama isso. Agora está liberado os restaurantes até, se eu não me engano, 23 horas. Uma vez por mês, você pega a tua esposa, ó, vamos jantar fora, vamos num jantar, num restaurante. Amados, é muito bom isso. Eu costumo, de vez em quando, dormir no hotel. Eu pego a minha esposa, a gente vai para o hotel, porque a gente desliga de tudo, desliga celular, só tá nós dois ali, e o quanto que é proveitoso. Então, assim, fazer algumas coisas que saem da rotina, isso ajuda também. Principalmente para quem tem filhos, né, Valtinho? Eu brinco muito com o pessoal da cela, eu falo, gente, tem que ter um vale night de vez em quando. Deixa a criança com a sogra, com a mãe, com alguém, para ter um tempinho só os dois também, que é importante, né? É verdade. Eu estava lembrando a Sandra, quando a gente casou, eu acho que não tinha Center Shop, não tinha Uberlândia Shop, não tinha nada para você fazer. O negócio era ir na igreja e voltar para casa. E na casa dos irmãos. Então, a gente, para quebrar a rotina do dia a dia, a gente ia para a casa dos irmãos, vamos fazer um churrasco, vamos. Então, eu sempre estava fazendo alguma coisa para, como se diz, motivar mais ainda o nosso casamento. Outro detalhe legal também, eu não sei agora na pandemia, enfim, se é possível, mas de vez em quando reúne alguns casais amigos, pô, vamos fazer um churrasco, vamos. O cara ali, os irmãos trocando ideia um com o outro, as irmãs trocando ideia uma com o outro, isso ajuda muito. Porque de repente o irmão faz algo legal que de repente você não está fazendo, que pode te ajudar na sua convivência com a sua esposa. E da mesma forma, as mulheres. Então, também esse tempo de comunhão com os casais, vale a pena também, viu? Verdade. Gente, pode fazer pergunta. Fica à vontade, tá? Valtinho. Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar, Gisele. Vocês estavam falando sobre comunicação, né, e tal. E, assim, até que a gente se considera que comunica bem em questões em relação ao casamento. Só que, por agora, vem uma novidade aí nesse casamento de 12 anos, né? A gente tá esperando a Laura. E aí, como manter essa comunicação nas divergências relacionadas ao filho? Porque pode acontecer de eu pensar algo a respeito da criação e ele pensar outra, né? Vamos dizer assim. Pode acontecer. Que dica vocês dão, assim, para o casal, né? Manter firme em relação a isso? Ótima pergunta. Pode ir. Uma coisa interessante realmente trazer os princípios da palavra. Isso aí é fato. Outra coisa, existem livros sobre criação de filhos que são muito interessantes. E outra coisa que é mais interessante ainda também tem o curso de filhos depois para fazer. E ali dá-se muitas orientações a respeito, porque teve épocas no nosso casamento aonde eu aprendi, e isso é bíblico, né? Um exemplo, quando na correção dos filhos, existe às vezes divergência disciplinar ou não, só colocar de castigo resolve. Queridos, eu acredito naquilo que a Bíblia fala, corrige teu filho enquanto, né, você pode fazer isso. E corrigir não é só falar. Às vezes a correção, ela vai precisar de umas varadas na bundinha da criança, e isso é bíblico. Embora lá fora tem gente, os psicólogos falam que não é, mas é bíblico e funciona. Para algumas crianças, essas varadas elas têm que ser mais acentuadas, sim. Para outras não é necessário. Então também tem que ver o temperamento da criança. E aí, quando nós casamos, a nossa filha, a Brenda, com 6 meses ela deu uma birra. E quando ela deu birra essa primeira vez, eu dei umas 4 palmadas nela, na bundinha dela, e deixei ela chorando para terminar no berço ali. Queridos, ela nunca mais deu birra. E isso era muito conversado. Depois, quando ela foi crescendo, a gente foi explicando, e quando ela fazia coisa errada, eu sentava, explicava para ela, e ela era disciplinada, até ela entender o processo. Então, eu nunca tive problema em relação à criança da birra em supermercado, nada disso, porque isso eu acho uma falta de
de ajuste dos pais na correção dos filhos. Eu fico horrorizado quando eu vejo birra em locais públicos, até mesmo em casa, criança dando tapa na mãe, criança jogando as coisas para cima. Isso não é bíblico. E cabe aos pais corrigir, cabe aos pais ter esse equilíbrio. E aí, eu me lembro que o Humberto nos orientou, e tem um livro pequenininho, ele é muito... Eu acho que eu tenho ele aqui em casa, depois eu posso até ver para mim te passar. Eu acho que não tem nem mais edição dele, porque ele é um livro antigo, fininho, que fala sobre criação de filhos. O que a gente tinha como base? Quando? Na comunicação. Porque os filhos, eles crescem, eles muitas vezes querem fazer joguinho com o pai ou com a mãe. Aí chega assim, pai, eu posso fazer isso? Aí o pai, você perguntou para sua mãe? A gente não fazia isso. Por quê, queridos? Porque quando o marido está em casa, a responsabilidade da correção é do marido, não é da esposa. Então, a Brenda, ela viria falar, a Sofia vinha falar assim, mãe, eu posso fazer isso? Eu falei, qual que foi a resposta do seu pai? O que ele te falou? Então, é essa resposta que eu vou acatar. Então, a gente nunca tem... Um não tirar a autoridade do outro. Não, os dois têm que estar em conjunto aí, que se um der uma resposta, o outro der outra, aí acabou, aí lascou. E quando pergunta uma coisa para o pai, para a mãe, e ela fala não, e ela pergunta para o pai e fala sim, já acabou. Então, por isso que tem que conferir. Querido, você já falou com seu pai? Se ele estiver em casa? Você já conversou com ele? O que ele te falou? Ah, ele falou que não pode. Então, a minha opinião é a mesma do seu pai. Não pode, pronto, acabou. E não tem discussão, né? E isso era... Aí, quando o Walter estava viajando, aí a minha resposta era aquela que estava prevalecia, porque eu que estava com elas. Então, isso, para mim, para o Walter, sempre foi muito claro. A gente nunca tirou a autoridade um do outro nesse sentido e nem em outro sentido. A gente sempre foi claro. E sempre conversando. A Brenda fez isso. Você vai disciplinar? O Walter, sim, ele tinha mais dificuldade de disciplinar do que eu. Eu disciplinei, né? Querido, do fundo do meu coração, eu nunca tive dó de disciplinar as minhas filhas, nunca tive dó. Sabe por quê? Porque a palavra fala assim, que a criança, ela nasce e o pecado tá em redor dela. Então, se eu não corrigir minha filha, quem que vai disciplinar? O filho vai te passar vergonha quando ele estiver maior? Você vai, aí quando ele estiver com 14, 12, 15... Você vai querer resgatar alguma coisa que é difícil. Então, você precisa ensinar em amor. Eu sempre fazia isso com amor, mas eu não tive dó. Porque tem mãe que fala, tadinho, ele é tão pequenininho. Querido, é pequenininho, mas entende. Se você não disciplina, o mundo disciplina. Já tem também, claro, tem isso também. Mas essa disciplina era com muito amor, trazendo realmente à luz a palavra, nunca espancar, isso realmente não é questão. O castigo também funcionava, a gente sempre conversava, né? O Walter, olha, vamos fazer o quê? Vamos tirar tal coisa, vamos deixar meia hora, 10 minutos, né, ali de castigo, vamos tirar alguma coisa. Então, a gente sempre conversava. E, queridos, pode ser... que nos primeiros meses, né, segundo, terceiro mês, a mulher fica muito cansada por conta do filho acordar várias e várias vezes à noite, e pode surgir atritos aí. Aí cabe ao homem essa ajuda, a mulher, mesmo que ele trabalhe fora, queridos, a mulher fica muito esgotada. E se a mulher trabalha fora ainda, o esgotamento é maior. Eu me lembro... Agora, né, tem 6 meses seguro de maternidade, né? Tem ainda 6 meses? Eu não sei. Você acha que tem, né? Depende da empresa para ser 6 meses. Depende. Então, vamos supor que tenha 4, tá? Nesses 4 meses, o que acontecia? Como eu estava em licença maternidade, no primeiro mês, o Walter me ajudou realmente algumas vezes. Nos outros meses, não tinha como, porque como eu estava em casa, ele trabalhando, como é que ele depois ia ficar a noite inteira acordado e trabalhar no dia seguinte? Eu, como estava em casa, esses 4 meses, eu tinha possibilidade depois de descansar quando a Brendinha dormia. Porque a Brenda, ela deu muita questão de infecção de ouvido, ela precisou de um cuidado maior, né? E isso, muitas vezes... eu raciocinava, não, peraí, eu tô cansada, mas amanhã eu não tenho que trabalhar, o Walter tem. Então eu posso ficar acordado um pouquinho mais, mesmo sendo muito cansativo, e aí quando ele chegava à noite ali, ele ficava com ela para tomar banho, depois eu deixava ele mais tranquilo. Mas isso, queridos,
tem que ser conversado, porque nesse momento a mulher fica muito à flor da pele, fica nervosa, é normal, e isso precisa desse cuidado, desse amparo do marido, né? Porque é uma outra etapa que vai passar. É uma etapa maravilhosa, filhos são bênçãos, as meninas nunca foram peso pra gente, nem estorvo, a gente ia em tudo, levava aquele tanto de coisa para brincar, na reunião, a gente nunca faltou de nada. Sempre viajou, passeou também, Sempre né? viajei. Queridos, a Brenda, a Sofia, foi para a praia com a gente, ela tinha 11 meses, né? Ela viajou 2.500 quilômetros na cadeirinha. E a gente parava na rodovia para tomar banho, né? E isso nunca foi, com todo cuidado, é claro, né? Mas, assim, a gente sempre não trouxe isso como peso. Eu não vou sair porque as pessoas... tem muita gente lá. Tem os cuidados normais, mas o filho, ele não tem que ser criado no redoma de vida. Tem que ter os cuidados normais, mas não aquela coisa que vai deixar a criança não tocar em nada, ninguém chegar perto, porque tem casais, infelizmente, que acontece isso. Nasceu o filho, pega o filho, põe uma redoma, só vai na igreja depois que o filho faz 2 anos, aí é meio complicado, né? Então, eu acho que essa comunicação, ela tem que ser sempre aberta, né? Precisando da ajuda, da sogra, do sogro, do irmão, da irmã, se estão dispostos a ajudar, né? Pode aceitar essa ajuda, né? Porque é um momento mais delicado, mas não é um momento impossível de passar. Dá para passar com graça, com amor, com alegria, com maturidade em tudo isso. E hoje as nossas filhas, uma já está com 27, outra com 20, elas têm um respeito por nós, elas são 2 meninas abençoadíssimas, e assim, como a Sandra colocou, eu tinha dificuldade de disciplinar. Eu tinha, quando era criança, até maior, quando elas cresceram, às vezes eu colocava de castigo, né? Depois de 13 anos, 15 anos, precisou de disciplinar mais, mas a gente, quando fazia algo que elas não nos obedeciam a isso, sim, a gente tirava algo que elas gostavam muito, como disciplina, né? Mas quando criança eu tinha, porque eu ficava muito com dó. Nossa, partia meu coração. E a Sandra, nesse aspecto aí, ela era mais durona, né? E como eu falei, a Sandra, uma coisa que ela sempre fazia, e eu também junto, né? Mas eu só não disciplinava, ela falou assim, você está sendo disciplinada por isso, por isso, por isso. Mostrava o erro, aí ela dava umas varadinhas na perna, assim, na bunda, no bumbum, né? Que é um lugar nas nádegas que você pode ali bater. E depois nós orávamos com ela, explicava por que ela apanhou e ela entendia. Elas entendiam, né? Mas assim... Chorava, normal, querido. Tudo. Porque criança, infelizmente, eles fazem chantagem, queridos. E não tem que ter medo. Eu vou corrigir meu filho e ele vai se revoltar contra mim. Não vai, porque a palavra fala que nós devemos disciplinar. Se você está com esse pensamento de ter dó, de que seu filho vai virar contra você, esse pensamento não é de Deus, é do diabo, querido. O diabo quer lançar essa passividade no pai, quer lançar essa passividade na mãe, de falar, não, meu filho não precisa nada disso. Queridos, nós somos pecadores, nós nascemos com pecado inerente a nós, o pecado está em nossa volta. Só para finalizar essa questão aqui do filho, uma vez foi feita uma pesquisa com duas... eu vou finalizar aqui, peraí. Uma pesquisa com 2 mães grávidas. Elas não deixaram seus filhos, por 6 meses, ter contato com nenhum outro bebê, nem ver televisão, nada. Eles já estavam com 6 para 8 meses, nem não deixou. Isso foi uma pesquisa realmente feita, até mostrou essa na televisão depois. E aí teve um dia que eles pegaram essas 2 crianças que não tinham visto nada de violência, nada, colocaram elas juntas, deixaram os 2 bebezinhos numa sala sozinhos e colocou um brinquedo, um ursinho de pelúcia no meio. E o que aconteceu? Uma criancinha foi lá e pegou um bebezinho, estava 8 meses, sentadinho já, tudo ok. Aí o outro também queria o brinquedinho. Aí um puxou da mãozinha do outro, aí quando ele viu que ele perdeu, ele lascou a mão na carinha do outro. Quem que ensinou para essa criança? Se ela não viu televisão, os pais não fizeram isso, não viram nada, porque a pesquisa foi acompanhada, foi filmada. Quem ensinou para a criança que tem que bater na outra? Com 8 meses.
Ninguém, é instinto, porque ela foi criada o quê? Tá ali o pecado, tá nos assediando, queridos. Então, para você ver que a criança, ela já tem, né, noção daquilo que é certo e que é errado. Isso. A Brenda, com 6 meses, levou 4 varadas, assim, no bercinho, e nunca mais deu birra no berço. Simples assim, queridos. E quando ela foi crescendo, a gente ia conversando, explicando, a comunicação era sempre, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. Então, nós nunca tivemos problema, né, em relação a isso, queridos. Amém. Ô, Sandra, só para finalizar aí, eu acho importante realmente essa parte, principalmente da comunicação, assim. Sim. Ó, você está sofrendo uma punição por causa disso, disso e disso, porque acredito que realmente, né, até antigamente, né, a gente apanhava e nem sabia por quê, né? Apanhava, na hora que via já tava levando, e o pau cantando, e o que tá acontecendo? Por que eu tava apanhando, né? Não sabe, mas, né? Alexandre, Rô, sabem falar. Só finalizando aqui, gente, mas só uma questão. Nós nunca disciplinávamos as meninas da primeira vez que elas faziam algo errado. Sempre havia, olha, eu vou te explicar, isso que você fez aqui é errado. Então, se você fizer uma próxima vez, você vai ter uma disciplina, você vai levar 4 varadas porque você fez isso. E eu sempre especificava o número de varadas, né, para ela ficar consciente que seria tantas varadas por aquele motivo. Já sabia. Errou, ir para o quarto, vai levar. Eu sempre cumpria, querido, porque se você não cumprir uma vez, vai te passar a perna depois. Então, tem que cumprir, mesmo que doa o seu coração. E aí, né, dependendo da questão, até umas 2, dava até umas 2 chances. Mas na terceira vez não tinha mais chance, querido. Então, era realmente cumprida a nossa palavra, né, meu bem? Mais alguém, gente, que tem outra pergunta? Fica à vontade. Obrigada, gente. Nada. Espero que atendemos aí a... Mas vai surgir muitas dúvidas ainda, viu, Gisele? Aí na caminhada a gente vai conversando aí com outros casais, trocando ideias e vai se ajeitando tudo aí. Amém. Mais alguém, gente? Fica à vontade. Às vezes o seu amigo tem alguma dúvida, o seu amigo quer fazer uma pergunta. Meu amigo está passando por isso e isso. Fica à vontade. Ô, Valtinho, uma coisa que eu achei... pode falar, Nivaldo. Só complementando essa questão de educação no lar com as crianças, muitas das vezes o pai corrige, a mãe fica com dó. E muitas das vezes a mãe corrige o filho, né, e o pai entra no meio. Nessa questão, o casal tem que ser centrado. Isso. Por quê? Se um entra no meio, ele tira a autoridade do outro. Uhum. Não é assim que funciona? Eu tenho três filhos, tudo numa faixa etária diferente um do outro. Uhum. A questão foi, a primeira vez que eu tive que corrigir a primeira, a minha esposa entrou no meio e falou, eu falei, calma, você fica quietinha daí, depois a gente conversa. Aí tá, a gente corrigiu, beleza. Aí passou o tempo, a gente sentou e conversou. Aí ela falou, eu achei que você exagerou. Eu falei, não, eu não exagerei. Eu utilizei da forma que eu aprendi, que eu fui aprendido. Uhum. Eu fui repreendido dessa questão. Meus pais sempre foi assim. Minha mãe dava uma ordem, ela estava no comando, ela dava aquela ordem e acabou. Meu pai dava uma ordem, aí eu chegava, mãe, eu posso sair? O que seu pai te falou? Uhum. Sempre mantendo a autoridade que o pai exerce e o pai dando a autoridade que a mãe também exerce. Isso. E sempre o casal sempre vai ter uma divergência nesse caso. Por quê? Uhum. Um acha que está exagerando, o outro não. Mas criação de filho é complicado. Mas olha só, uma questão, desculpa, amor, interessante, nunca corrigir o filho quando você está com raiva, se ele fez alguma coisa muito assim, que te deixou com muita raiva, espera passar a raiva, porque senão isso não é correto. A Bíblia não autoriza que a gente faça isso com ira. E o que acontece também?
Se você corrigiu o seu filho ou a filha, depois que mas o marido conversaram, né, depois da correção, e alguém viu que se exagerou, ou falou demais, ou deu uma parada a mais, queridos, não tem problema nenhum chegar para o filho, filho, eu corrigi você, eu me excedi, eu queria te pedir perdão. A Bíblia ensina isso. E isso, quando você pede perdão por alguma coisa que você acha que exagerou, isso não demonstra fraqueza. Isso demonstra maturidade. Isso vai gerar muito mais respeito quando você reconhece o erro. Isso não tira autoridade de ninguém. E corrigir com amor. Eu queria contar só um episódio aqui. Isso até o Gladys comentou. Eu lembro a minha irmã uma vez, nós estávamos numa rua próximo da casa dela, e ela com o filho único dela, na época com 8 anos de idade. E eu estava próximo. Ela deu um tapa no pé do ouvido desse meu sobrinho, mas deu um tapa. Na hora, eu cheguei para ela e disse, Maria, você nunca mais faz isso com o teu filho e muito menos perto de mim. Maria, você quer criar um filho bandido, um filho revoltado? Você quer criar um filho para o mundo? É você fazer isso aí. Conversa primeiro com o menino e nunca chama a atenção do menino na rua, corrige não, né? Bate na frente dos outros. Próxima vez, Maria, se você quiser corrigir o Marquinhos, chama ele no seu quarto, conversa com ele, pega uma vara e disciplina no bumbum dele. E depois você explica porque você corrigiu, mas nunca mais você faz isso. Aí nunca mais minha irmã fez isso. E hoje, isso foi tão impactante que o meu sobrinho hoje, ele tem uma ligação com a minha irmã, ele faz tudo pela minha irmã, né? E um rapaz de bom caráter. Porque hoje, alguns filhos aí se perdem no mundo, se tornam revoltados, se tornam bandidos, se tornam, não sei, homossexuais. Tem toda uma questão atrás dessa agressão emocional que a criança sofre, essa agressão física. Então, assim, graças a Deus nós temos a Bíblia, graças a Deus nós temos instruções, né, na igreja sobre criação de filhos, e graças a Deus, como a Sandra disse, nós temos bons livros sobre criação de filhos. Viu, queridos? E sempre o casal converse, tá? Faça com amor, queridos. Faça com maturidade. Alguém mais, amado? Valtinho, usando até esse exemplo aí que o Nivaldo aí citou, eu queria abrir em paralelo um outro assunto, que é, por exemplo, relacionado igual. Ele falou, né, que um às vezes achou que o outro exagerou, mas às vezes é por causa de criação diferente, né? Sim. Na casa, eu fui criado de uma forma, a Gabi foi criada de outra forma. E assim, às vezes essas divergências que tem dentro do casamento se iniciam, né, no namoro, no conhecer a pessoa, né? E isso às vezes pode impactar o relacionamento das pessoas. Por exemplo, na minha casa, chegou um determinado ponto da nossa vida que, assim, a gente não tinha aquela coisa assim, seu aniversário, não, parabéns, Glécio, não, parabéns, tal, obrigado, tal. Só isso, não tinha mais nada. Não tinha, tipo assim, eu não ligava se eu ia ganhar presente, eu não ganhava se eu ia ter festa, se eu não ia ter. Pra mim, me deu parabéns, beleza, obrigado, tal. Não me deu parabéns, também não ligava com isso, entendeu? Exatamente. Pra Gabi é totalmente diferente. Isso. Tem que ter uma festinha, tem que ter alguma coisa, tem que comemorar, tem que ter alguma coisa. Lógico, não tô falando que tem que ter, mas ela veio com essa bagagem. Fazia todo ano. Fazia todo ano. Eu acho que a última festa de aniversário que eu lembro minha, Valtinho, eu morava no Rio de Janeiro, eu tinha 5 anos de idade, eu acho. Que é isso, né? Então, tipo assim, né, é uma coisa que depois disso nem sabia, entendeu? Nem lembrava. Acho que meus irmãos tiveram festa só de 1 ano, eu acho, e olha lá. Então, assim, é uma coisa que era muito diferente nossa. E às vezes outros aspectos da nossa vida, não relacionados somente com isso, né, mais relacionado também com outras coisas da nossa vida, a como lidar com o dinheiro, a como o homem tratar a mulher. Isso acho que também tem uma ligação justamente com a nossa criação.
até porque, assim, a gente está aqui, vamos dizer, na faixa etária aí de uma galera já um pouco mais de 30 para cima, né? Tem algumas pessoas mais jovens, com certeza, mas a galera, acho que de 30 para cima aí, a gente viveu a época do negócio, era doido, não tinha esse negócio, a festa de aniversário era chamar, faz um bolo de brigadeiro lá que a tia faz, um cachorro quente, um refrigerante, põe uma garrafa de mineiro na mesa e pronto, era a festa de aniversário. Hoje tem todo um glamour, tem toda uma situação diferente, né? A gente tem que e a gente vem carregando isso, né? A gente teve vamos dizer, né? A gente teve uma virada tecnológica também que ocasionou isso, né? Essas situações. Mas no fritar dos ovos, né? Como que às vezes a gente pode encontrar um equilíbrio entre as criações, né? Entre as situações, a cultura, exatamente, a cultura familiar de um e a cultura familiar de outro. Às vezes um não liga que ganha presente, o outro liga. Um liga que não elogia, o outro liga. Queridos, simples, conversando. Sabe por quê? Da mesma forma que a gente. Eu, mas o Val, da mesma forma. Então, aquilo que era tão importante para ele, ou que não era, e para mim era, mas por que é tão importante? Vamos lá. Será que isso vai te prejudicar se você não ficar uma vez sem? Não. Então, tá tudo certo. Então, eu acho que é diálogo, é conversa. Mas fazia assim para mim todo dia. Fazia, mas agora nós temos que ver que não tem a possibilidade de fazer. Não tinha um leitinho com Toddy que o Valtinho gostava gelado, que a mãe dele fazia? Essa é a única coisa que eu faço até hoje. Leitinho com Toddy. É o que está ao seu alcance. A gente vai se ajustando. Um cede dali, o outro cede de cá, e no final tudo dá certo. Né? Eu acho que realmente é isso. Não, fazia aniversário para você todo ano? Eu não gosto. Então, vamos fazer o seguinte: faz um ano para você e o outro ano não faz. Pronto. Eu acho que cabe tanto a pessoa receber quanto falar, né? Ela precisa ter maturidade ao fazer isso. Né? Por exemplo, o Walter, ele não importa com data de aniversário, presente. É igual o Gleice, assim, não porque não fazia, mas para ele tá tudo certo. Se fizer, ótimo. Se não fizer também. E para mim, eu aprendi a respeitar isso. E tá tudo certo também, né? E as meninas aqui de casa super tranquilas em relação a isso também, né? Eu acho que você colocou questões importantes dentro do convívio, dentro de um relacionamento. E um relacionamento que possa ser duradouro. Então, eu vejo que, primeiramente, queridos, é ter o Espírito Santo na casa de vocês, é ter Jesus na casa de vocês, como a pessoa mais importante. Outra questão, esse tempo de oração, juntos, isso sensibiliza, isso traz uma maturidade muito grande de saber perdoar e ouvir. E, dentro de todo esse contexto, a comunicação. A comunicação é primordial. Tanto é que na lição para os noivos, a comunicação é 4 folhas. Então, o quanto que hoje a comunicação tem peso no relacionamento sadio. Hoje a gente tem visto casais separarem por falta de comunicação. E a falta de comunicação gera mágoa, gera rancor, gera falta de perdão, gera falta de sexo, gera várias consequências. Então, se você vem de um lar com cultura diferente, com questões financeiras diferentes, todas essas questões, mas você senta e conversa, você senta e aprende a ceder daqui, ela cede dali, vocês com certeza vão ser muito bem-sucedidos aí no caminhar. E outra coisa, a conversa, né, o diálogo com outros casais também ajuda muito, sabe por quê, queridos? Porque aquilo que é bom, que dá certo para um, às vezes não dá certo para outro. Mas às vezes que dá certo para um, pode dar certo para outro também. Então, não custa nada trocar experiência. Olha, como é que você resolve isso na sua casa? O que vocês fizeram? Isso. Me conta. E se é bom, por que não aplicar no seu casamento? É isso que eu penso. A palavra fala que a pessoa, que o sábio, ele não precisa errar para aprender.
A pessoa que é inteligente, ela vai olhar para o erro do outro e já vai aprender. Agora, a gente sabe que também, no casamento, o homem tem mais dificuldade de se abrir. O homem ele é mais fechado. O homem, eu não sei se ele tem vergonha de falar da sua dificuldade, de falar que está passando por uma situação complicada ali de comunicação, ou de repente ali na questão sexual. O homem, ele tem que aprender a se abrir. Se ele tem dificuldade de se abrir questões, às vezes, questões pessoais dele com a esposa, poxa, procura uma pessoa de confiança, um líder, um pastor, de repente, ali que você tem uma intimidade maior, e fala das suas dificuldades. Eu sempre tive essa facilidade de me abrir com pessoas que eu confio. E tem hoje alguns casais, alguns homens, até mais velhos que eu de casado, que se abrem comigo, que me procura, fala assim, Walter, por isso que a amizade, a confiança é tudo, gente. A amizade, você conquistar a amizade do outro. Isso é muito importante, porque na amizade e na confiança, você pode se abrir um relacionamento de homem para homem. Ali, abrir seu coração de homem para homem ali. Abrir as suas necessidades, suas dificuldades. E às vezes eu tenho uma dificuldade que, poxa, às vezes eu tenho vergonha de falar para a Sandra, às vezes eu fico meio constrangido, mas eu posso chegar e falar para um melhor amigo meu dentro da igreja, para um pastor que eu posso me abrir, e ele pode me aconselhar, ele pode me ajudar. Você está entendendo? Então, isso é muito importante, porque eu sei que tanto os homens quanto as mulheres, o tempo inteiro, nós somos bombardeados lá fora. Principalmente vocês jovens. Eu brinco com a Sandra, eu já estou velho, já estou com 53 anos, careca, e você pode ficar tranquilo que as mulheres não estão nem aí comigo mais não. O quê? Deixa eu ficar sabendo alguma coisa que eu parto para cima. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, aqui você pode ficar em paz. Mas eu falo para os jovens, jovens, fica brincadeira, viu, gente? Mas eu falo, jovens, vocês têm que vigiar, vocês têm que... Não só jovens, jovens, 30, 40 anos de casados, mas eu falo mais a questão de jovens que eu estou falando, a questão de tá se ligando mais do que está acontecendo lá fora, certo? Porque o diabo tem o objetivo de destruir e de trazer morte dentro do casamento. Por isso que a linguagem tem que ser muito transparente dentro do casamento. Agora, se um rapaz está passando por alguma dificuldade, eu não sei qual dificuldade você está passando. Às vezes até é questão de dificuldade aí, desculpa, mas até de pornografia. Teve um cara uma vez que, no casamento, chegou e me procurou. Falou, Valtinho, eu estou tendo dificuldade nessa área. O que eu faço, cara? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não abri com a minha esposa porque eu estou envergonhado. E aí a gente foi conversando, foi trocando ideia. E eu fui ajudando ele. E graças a Deus, hoje, é uma página virada na vida dele. Mas aí ele teve também liberdade de se abrir com a esposa dele, com o que estava acontecendo. Porque a gente foi trabalhando essa questão. Então, homens, a palavra que eu dou é a seguinte: quebra qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de resistência e seja transparente com a tua esposa, é sua melhor amiga, é uma pessoa que você pode contar sempre, né? E também, se você tem um amigo na igreja, um pastor, um líder de confiança, você pode trocar ideia sim. Você tem outro casal também que você tem liberdade, pode trocar ideia sim. Como a Sandra colocou, o convívio vai nos ajudando e juntos vamos crescendo. Amém? Eu espero que eu respondi, eu e a Sandra. Ótimo. Não, foi ótimo, tá certinho. É bom que a pergunta de gente, já todo mundo aprende com a resposta, né, pessoal? É bom assim a gente ir compartilhando. Se mais alguém quiser perguntar ou comentar alguma coisa, liga o microfone aí, fique à vontade. Eu posso só dar um testemunho rapidinho? Claro. Pode. Teve uma vez que eu era casado de novo com a Sandra, não tínhamos nem a menina ainda. A gente estava na igreja, a gente estava no grupo caseiro, era grupo caseiro. E eu, nessa época, tinha o quê? Meus 23 anos, 24 anos. Eu era jovem, casado, né? E tinha uma irmãzinha, poxa, de seus 16 anos, se não me engano, 15 anos, invocou comigo. Eu olhava assim, a gente já liderando o grupo caseiro, eu olhava de rabo de olho, não tirava o olho de mim. E eu falei assim, poxa, macaco velho, essa menina tá dando mole.
Aí teve um dia que ela chegou para mim assim, Walter, será que você pode fazer um livrinho discipulado comigo? Eu falei assim, você quer fazer discipulado? Quero, mas aonde você quer fazer? Não, se não importar, você pode ler em casa, entendeu? Aí pode ficar à vontade, você pode ler em casa a hora que você quiser. Eu falei, mas espera aí, seus pais vão estar lá? Não, meu pai está trabalhando, minha mãe também tem um salão, vai estar trabalhando, mas você fica tranquila, nós só vamos fazer o discipulado. Nossa, que beleza, hein? Que desejo de aprender mais de Deus. Você está realmente disposto a fazer discipulado? Não, estou disposto. Amor, vem cá fazer um favor, ameaçando, tá doidinha para fazer discipulado, quer aprender mais de Deus, combina vocês duas aí, tá bom? Dá licença. E então, até hoje eu não quis fazer, não. Até hoje. Então, querido, desculpa. Não quis. Não sei por quê. Então, assim, às vezes, assim, é uma coisa que aconteceu, mas, assim, às vezes são situações que pode aparecer e que a gente tem que estar nos protegendo, né? Tem que nos guardar. Temos que nos guardar. E ter temor, gente. Temor de Deus. Temor de Deus nos livra da queda, nos livra do pecado. Amém? Amém. Sim. Aqui. Acho que foi... Isso tem um tempo já. A gente era casado? Era o primeiro ano de casado. A gente fez 1 ano de casado, né? Aí tô lá trabalhando e tal. Aí, de repente, chegou uma mocinha lá e falou assim, eu tô lá trabalhando, agarrado e tal, nem prestando atenção, né? A mulher chegou pra mim assim, nossa, Gledson, ontem à noite eu tive um sonho erótico com você. Direto do inferno. Nossa. Eu falei assim, não, então tá bom, então vai lá trabalhar. Então, agora mesmo vai dar a hora de você ir embora. Vai com Deus. Aí cheguei em casa, contei pra Gabi. Amor, você acredita que a mulher chegou pra mim e falou assim que teve um sonho erótico comigo essa noite? Nossa. Falei, que é isso? Tá repreendido em nome de Jesus. Chorou juntos, né? Chorou juntos, porque né, é importante a gente ter essa comunicação, né? Igual se acontece qualquer coisa comigo também, alguém fala comigo de uma forma diferente, a gente combinou de sempre um falar pro outro, pra gente não esconder nada um pro outro, sabe? Aí a gente ora juntos. Isso mesmo. Agora, já pensou se o Gledson aí fala e você já vem com as duas pedras em cima dele? Você deu moral também? Você deu confiança? Isso. Nunca mais ele ia abrir, ele nunca mais ia falar mais as coisas. Foi isso mesmo que eu pensei, eu agi naturalmente. Exatamente, eu tenho certeza que é um livro aberto entre vocês. Então, essa maturidade da mulher ou do homem é muito importante. Porque pode acontecer, você ser cantado lá fora? Pode. Quando eu e a Sandra estava noivo, gente, a Sandra o tempo inteiro, ela era cantada no trabalho dela, ela chegava para mim, aconteceu isso, isso e isso. Falei, beleza, mas ninguém te encostou a mão não, né? Não, ninguém. Falei, então tá bom, porque se encostar, a gente vai para cima. Né? A conversa é diferente. A conversa é diferente. Mas se entrou no ouvido e saiu no outro, fique em paz. Você eu confio. Acabou. Excelente. Pessoal, mais alguém tem algum comentário aí? Alguma pergunta? Pode ligar o microfone aí pra falar. Cadê o Adriel? Enquanto isso, o Adriel vai dar um recado aí, Adriel. Tá preparado, irmão? Recado importante do Adriel, que está noivo. Noivo. E Leilane não pôde estar, que está fazendo o trabalho da faculdade. Estão querendo se casar. Nós podemos ajudar. Bom, gente, como o Gledson e a Gabi falaram, né? Eu e a Leilane, os filhos da Lidiane e do Nivaldo, que estão aqui na cela. A gente tá noivo e a gente quer casar em 2022 e para isso a gente tá juntando dinheiro, né? E pra juntar dinheiro... E aí, João? Pra juntar dinheiro, a gente tá fazendo uma rifa de um kit da Tupperware com 6 vasilhas. Aí cada rifa custa R$10. Aí quem quiser comprar para ajudar a gente, procura eu, a Leilane. Se não tiver o nosso contato, procura a Gabi e o Gledson, eles podem passar. Ok. Gabi, não, deixa eu falar, não. Agora eu vou falar a meu favor. Eu que vou ganhar as vasilhas. Porque eu nunca ganhei nada em rifa. Se eu ganhar... Mas chegou sua hora. Minha vida. Eu sempre comprei, nunca ganhei. Eu sou frustrada em relação a isso. Eu vou participar, hein?
Eu vou participar com 2 números aí. Ô, Adriano, Chegou a nossa. Eu vou participar com 2 nomes, tá? Eu quero uns nomes quentes. Depois, por favor, me dá um nome quente aí. Aí, Eu passo Adriel. depois. Ô, Adriel, coloca seu WhatsApp no chat. Vou colocar. Coloca aí. Eu já Ô, coloquei. Adriel, Quem puder ajudar. ó, a dica, quem é professor é rico. Você pode jogar 10 rifas para cada professor que você vai lucrar 100%. É professor, Amém, professor, João. irmão. Eu recebo, em nome de Jesus, essa riqueza. Amém. Amém. Ó, gente, Ó, o Adriel coloquei colocou aí no no chat o número dele, tá bom? Então, quem puder contribuir, Isso, fica à vai vontade. ajudar bastante ele. Tá. 1, 2, 10 números aí, se vocês quiserem, Ótimo. fica à vontade aí. Ótimo, viu? Excelente Obrigada, Adriel. iniciativa aí. Viu, Adriel? Excelente. Ótimo. Amém, queridos? Amém. Tudo ok? Nenhuma dúvida? Amém. Espero que nós agregamos alguma coisa na vida de vocês. Pode Foi contar ótimo. comigo, com a Sandra sempre. Tá? Aqui você sabe que Contamos. os abraços abertos. Obrigado, Gabi, obrigado, Gledson, Nós que agradecemos. pelo convite. Foi um tempo abençoado, viu? Muito obrigado mesmo. E antes da gente sair, vamos, todos que puderem, ligar a câmera aí para aparecer Isso. pelo menos o rostinho, pra gente tirar um print desse momento especial que nós tivemos. Gledson e Ana, faz Gabi, o som aparecer aí também. Ó. Aê. Isso. cobra o teatro, viu? Cobra o teatro do Valtinho. Tá? Valtinho, agora depois você vai ter que contar esse negócio aí que eu não sei, não. Vai. Depois você me lembra, porque são tantos teatros, rapaz. Tem WhatsApp meu mesmo? Eu mando pra mim mesmo. Ai, onde? Cadê? Põe aqui, ó. Já abre isso. Aqui, que aí dá certo.